da manhã. Mas isso daqui a pouco, isso daí é problema cultural. Então, o que acontece? E pode ser uma generalização. A tendência com o trabalho diarista. O que nós temos que fazer? Nós temos que mudar essa mentalidade, porque a relação é trabalho e emprego. Então, eu não contrato ninguém na minha casa para tomar café da manhã, eu não contrato ninguém na minha casa para vir pedir o cafezinho entre o café da manhã e o almoço, e nem tomar um lanche, e não contrato ninguém para almoçar, porque isso daí é despesa minha do empregador, que ela vai se beneficiar se ela tomar o café da manhã, se ela almoçar na minha casa. Isso porque nós vivemos numa tradição em que o empregado doméstico é um ente da casa. Então, o que tem que acontecer? Nós, empregadores, temos que nos conscientizarmos da realidade, que nós somos empregadores. Nós não somos hotel, nós não somos mães de empregado doméstico, nada disso. O empregado está sendo contratado para trabalhar. Mas a relação começou assim no século XIX. Né? Como é que era esse comportamento? Esse comportamento era assim, olha, a minha filha precisa de uma casa, precisa estudar, ou ela precisa ajudar aqui em casa, é bom que você leve para sua casa e ela te ajuda lá nos afazeres da casa. Começou tudo muito assim, muito antes, né? Da casa. Remonta de um outro trabalho, onde você tinha pessoas o tempo inteiro servindo aos patrões, aos donos e depois aos patrões. Falando já então, a gente já está falando a nível de escravatura. A gente vem numa evolução desse trabalho. Esse trabalho que vem no Brasil ainda é muito grande. A gente tem um número, são 7 milhões de mulheres que estão no emprego doméstico no Brasil. Mas, muitas delas com um salário muito baixo, com jornadas muito altas, muitas delas sem o registro em carteira, sem a contribuição para a Previdência Social. Nós estamos num país altamente democrático. Ou seja, mulheres que vão quem gosta do serviço, quem gosta do serviço continua. Gostaria muito de terminar a minha frase. Então, não vamos usar de demagogia, vamos usar. Deixa eu ouvir a Patrícia. Mulheres. Só uma coisa. Só vou falar mais isso. Depois eu prometo que eu fico quieta, deixa a Patrícia falar. Acontece o seguinte. Nós estamos num país altamente democrático, né? Todo mundo fala que aqui nós temos democracia, então é democracia. Agora, tem um negócio chamado porta da rua, é serventia da casa. O empregado que se sentir prejudicado, que se sentir lesado, porque o Sindicato dos Empregadores fala que o empregado tem que ser registrado. Porque se não for registrado hoje, amanhã o patrão vai responder na justiça pela falta do registro. Então, registre seu empregado. Agora, o empregado hoje em dia não gostou do serviço, ele não fica ali, ele não fica das trabalhadoras tem registro em carteira. 33%. As demais não têm. E muitas dessas mulheres, somente as mensalistas com carteira de trabalho assinada recolhem para a Previdência, ou seja, são mulheres que vão trabalhar muito além da conta porque elas não vão ter como se aposentar. Então, existe de verdade um problema sério, um problema social, tanto é que o debate que se faz em torno da questão do emprego doméstico, hoje, principalmente no Ministério do Trabalho, não é porque as trabalhadoras domésticas estão desaparecendo, mas sim como valorizar essa trabalhadora para que ela se sinta na mesma condição de trabalho dos demais trabalhadores do nosso país, para que elas se sintam valorizadas dentro dessa profissão. Porque se nós continuarmos dessa mesma forma, e se o país continuar crescendo e abrindo oportunidade para essas mulheres que estudaram, que se prepararam para entrar no mercado de trabalho de uma forma diferenciada, a tendência é que o emprego doméstico desapareça, e essas mulheres, então, continuem migrando para outros setores onde elas ofereçam melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração e maior igualdade de direitos entre todos os trabalhadores. Olha, como o Sindicato dos Empregadores Domésticos, como eu nunca falei bonito, eu não fico ali
fazendo cálculos. Mas 33%? Não, pera um pouquinho. Isso daí é o Diese que está falando. Eu não sei qual é a pesquisa. Porque pesquisa de emprego e desemprego. Minha querida, acontece o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. 7 regiões. Exatamente, vocês só fazem pesquisinha atrás da mesa. Nós vivenciamos os problemas. Então, o que acontece? Muitas pessoas não querem e não admitem o registro de empregada doméstica. Como assim? Quem não quer? A empregada? A própria empregada, ela não quer o registro de empregada doméstica. Ela chega e fala assim, eu não sou empregada doméstica, eu sou cozinheira, eu sou arrumadeira, eu sou passadeira. Quando, na realidade, não existe juridicamente nenhuma denominação dessas. O que existe na legislação é a denominação empregada doméstica. Mas eu falo para os patrões, cuidado, não aceitem esse tipo de coisa. Elas chegam a falar também o seguinte, eu não vou ficar muito tempo aqui em São Paulo, eu estou indo embora para o interior, eu não quero registro na carteira, eu não quero que suje minha carteira, porque eu não sei se vai dar certo. E depois, numa dessa daí, o que acontece? Não entrega mais a carteira para fazer registro. E eu falo o seguinte, gente, empregado chegou, bateu na porta, se vocês, primeira coisa que tem que ver é quem é que vocês estão colocando dentro de casa. Calma na hora da contratação. Não aceitem empregado que não tenha toda a documentação. E depois, realmente, registre seu empregado. Essa sempre foi a nossa orientação. Porque... até para ele estar assegurado sem também, dúvida. Né? E outra coisa, o empregado doméstico não quer pagar a cota previdenciária. Entendeu? Não quer pagar a cota previdenciária. Isso daí o Diese não fala. É uma fala extremamente generalizadora. Isso daí o Diese uma não questão fala. Que não é bem assim. É essa a realidade. Porque sai o dinheiro, porque a Previdência Social não é obrigação do patrão pagar as duas cotas. Quando o empregado vê que tem que sair o dinheiro do bolsinho dele no final do mês para pagar a Previdência Social também, porque a lei determina, não quero registro em carteira. Patrícia. Eu primeiro gostaria só de fazer um esclarecimento, que a pesquisinha que a gente faz, ela, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, comporta 9.000 domicílios. Então, ela é um painel na minha casa, nunca o de Diese 9.000 domicílios. Na minha família, o Diese nunca foi. E ela é feita na região metropolitana. Mas é verdade, que pesquisa é essa? Você poderia me ouvir, e como eu já lhe escutei. Então, só a título de esclarecimento, só na região metropolitana de São Paulo, 9.000 domicílios mês compõe, então, o resultado, a taxa que a gente divulga de emprego e desemprego, extremamente... com uma credibilidade muito grande em toda a sociedade. Com base nessa pesquisa, se extrai, então, alguns dados que analisam a questão das mulheres no mercado de trabalho, a questão dos negros no mercado de trabalho e, especificamente, a questão do emprego doméstico, só para esclarecer que não é nenhuma pesquisinha feita por detrás da mesa. Deixa eu terminar. Na minha casa nunca Outra foi. Coisa. Na casa dos meus amigos nunca, o Diese nunca foi. Permite que eu fale? Não, vamos. Eu não estou desfazendo do seu trabalho, não gostaria que a senhora me escutasse. Mas eu só quero saber que tipo de pesquisa é essa. Em segundo lugar, ao longo do tempo a gente vem atualizando vários estudos sobre a questão do emprego doméstico no Brasil e que junto com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas vem então, no Brasil vem se avançando na luta pela igualdade dos direitos das trabalhadoras domésticas. Recentemente o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas teve uma participação muito importante na Convenção da Organização Internacional do Trabalho para que o trabalho doméstico fosse reconhecido como fosse criada uma convenção específica do trabalho doméstico, indicando que o trabalho doméstico se diferencia dos demais em todos os países do mundo. Por ser um trabalho ainda precarizado, que engloba uma grande quantidade de mulheres, muitas na informalidade, com baixa remuneração, desvalorizado, onde muitas mulheres são ainda exploradas. Então, é um trabalho que se diferencia e que o papel do Sindicato das Trabalhadoras Brasileiras, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, é um trabalho muito importante no sentido de dar qualificação profissional para essas trabalhadoras, para que elas entrem no mercado de uma forma diferenciada. Também colocando esse debate o tempo inteiro na sociedade, para que elas também se sintam valorizadas enquanto profissionais, porque se você me diz que elas
acham que ser trabalhadora doméstica em carteira suja a carteira, isso significa que existe um grande preconceito. Elas falam dentro, isso, dentro da própria categoria. Existe um grande preconceito na sociedade. Quem é preconceituosa? Quem é preconceituosa é a própria empregada doméstica. A gente escutou relatos de trabalhadoras, porque nós trabalhamos tanto com as empregadoras, reunimos aqui em São Paulo, em Salvador. É um projeto em conjunto com a Secretaria de Política para as Mulheres. Então, nós reunimos empregadoras domésticas, trabalhadoras domésticas, aqui em São Paulo e em Salvador. As trabalhadoras domésticas, muitas delas expressam nas suas falas que no momento que elas vão fazer um crediário, que elas dizem que elas são trabalhadoras domésticas, elas acabam enfrentando uma série de preconceitos. Muitas porque não recebem nem um contra-cheque, não têm como comprovar a renda, ou não tem carteira de trabalho assinada. Olha, eu acho que esse negócio de pegar partezinha, por exemplo, aqui, vocês estão falando daquelas que não registram, que nunca foram lá no sindicato, e nunca o DIEESE foi lá para perguntar a nossa estatística, a nossa opinião sobre a realidade que nós vivenciamos. Porque nós não estamos fazendo estatística, o DIEESE, como eu falei, nunca esteve na minha porta, tenho certeza que nunca esteve na tua casa fazendo pesquisa alguma, e de vocês, telespectadores, muitos de vocês não receberam visita de DIEESE. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com relação à empregada doméstica, nunca fiquem com empregado sem registro, e está na hora do pessoal mudar um pouquinho a legislação trabalhista, que nós temos uma legislação trabalhista de 1940 para uma realidade de 2012, tá? Que está na hora de começar também reestruturar, repensar a legislação trabalhista para evitar desemprego. Porque o que nós precisamos não é de estudo, porque o brasileiro não precisa de pesquisa. O brasileiro, o jovem brasileiro, precisa de realidade. O que é? Emprego. Então, se mantiverem uma legislação arcaica que continue segurando no desemprego o nosso jovem, eu quero ver o que vai acontecer com o nosso Brasil de amanhã. As suas considerações, Patrícia? Eu acho muito importante, eu acho que as pesquisas, elas são um reflexo da nossa realidade. E a gente só consegue mudar e transformar a nossa realidade a partir do momento que a gente conhece essas pesquisas. Então, a importância do trabalho que vem sendo feito, principalmente pelo Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, no sentido de valorizar essa profissão, no sentido de fazer com que essas mulheres se sintam menos exploradas, menos desvalorizadas enquanto trabalhadoras, principalmente em conjunto com a Secretaria de Política para as Mulheres, e ressaltando que é preciso que todos se sensibilizem em relação a esse trabalho, a diferença que essas mulheres enfrentam, as dificuldades de vidas que muitas delas enfrentam, para que a gente possa tornar esse trabalho mais justo e assim mantê-las no emprego doméstico, porque senão o que vai acontecer é que daqui a um tempo essa profissional realmente ela vai estar em extinção. Gostou do clipe eletrônico? Eu adorei. Afinal de contas, nós tivemos duas partes aqui, não é? Que elas não concordaram em muitos aspectos, mas a gente fica feliz por isso, porque aí em casa você pôde se posicionar. Muito obrigada pela participação de vocês. Patrícia Costa, representando o DIEESE, muito obrigada por sua atenção e por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. E também a você, Margarete, obrigada por seu carinho e por sua atenção. Obrigada a vocês. E a você o nosso carinho, o nosso beijinho. Muito obrigada pela atenção, pela companhia. Eu volto num próximo clipe. Até lá!